Fala, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Olha só, esse negócio de gravar vídeo não é nada fácil. Acho que eu sempre falo isso, né? Mas eu jurava que eu já tinha gravado um vídeo hoje. Tinha jurado, aí eu fui ver minha galeria, na verdade aquele vídeo foi de ontem. E aí, o que eu pensei sobre o tema de hoje, né? Vocês podem já ter percebido que são temas bem variáveis, num sentido mais pessoal. Por se tratar de um vlog, né? Então eu quero trazer sempre um pouco do que... de tudo um pouco que compõe a minha vida pessoal, né? E um dos vídeos que eu acho interessante a gente falar um pouco é sobre o meu trabalho. Eu acho que em nenhum vídeo eu cheguei a trazer um pouco da minha relação com o trabalho, mas eu acho que é importante a gente ter esse tema aqui, sabe? Bom, estar fazendo vídeo sobre algo mais pessoal é por uma questão de ausência. Essa ausência, ela se tornou muito latente a partir do ano passado, onde eu comecei a me questionar cada vez mais, né, sobre quem de fato eu sou, o que eu quero e como funcionava um pouco do meu comportamento, do meu perfil e tudo mais, né? Por pura curiosidade. Eu sempre fui um cara muito curioso, principalmente no ambiente profissional, mas nunca tive essa curiosidade de fato genuína sobre quem eu sou, sobre o que eu quero e sobre relações, né? Comportamentos da vida, né? Como um ser. Então, por essa falta de ausência, eu comecei a procurar mais informações, seja em livros, seja em conversas, seja em terapia, e tudo isso me ajudou demais. E até mesmo criar esse canal foi um movimento de autoconhecimento. O próprio retiro vai ser por esse motivo, mas isso a gente já falou, né? Então, o tema desse vídeo é sobre trabalho, e eu sempre costumo dizer que a minha vida profissional, ela iniciou aqui dentro de São Paulo. Acho que eu cheguei a falar um pouco disso, né? Sobre São Paulo ser a cidade da oportunidade e tudo mais. Mas, entrando um pouco mais no detalhe, a minha vida, ela iniciou bem cedo profissionalmente. Ela iniciou com 13 para 14 anos de idade, onde eu trabalhei numa gráfica, uma gráfica de bairro, na Zona Sul, Campo Limpo de São Paulo, ali próximo de Taboão da Serra, tudo mais, Capão Redondo. E eu vim morar de favor, né, junto com a minha mãe na casa da minha madrinha. E minha madrinha tem alguns filhos, que eu considero todos eles meus primos. E um primo meu, o Ricardo, me conseguiu uma oportunidade dentro de uma gráfica de um amigo dele. Aliás, foi a gráfica do Baltazar. É um cara que eu admiro bastante e me deu essa oportunidade, né? O Ricardo trouxe a oportunidade e o Baltazar abraçou, né? Me colocou lá dentro da gráfica, e nessa gráfica foi muito massa, porque eu já tinha um breve conhecimento sobre design gráfico, né? Bom, talvez quando a gente for falar de Marília eu traga um pouco mais dessa minha vivência, o porquê que eu trabalhei, o porquê que eu tinha um conhecimento, né, já no design, mas pra gente não deixar esse vídeo muito grande, vamos falar um pouco dessa jornada, né, dessa trajetória até agora e até tentar pensar juntos aqui, né, o futuro. Eu acho que é muito legal a gente poder brincar, né, nesse sentido, né, porque o futuro ainda não existe, então a gente pode projetar. Bom, trabalhei um tempo nessa gráfica, fiz projetos incríveis, né, como o projeto da Prefeitura de São Paulo, mas logo ali no 6º, 7º mês, eu acho que não chegou a completar um ano, a minha mãe, ela falava, cara, tu precisa ter carteira assinada, né? Precisa ter um registro, né? Eu acho que é uma coisa bem comum, né, da galera mais velha, né? Eles não entendem muito bem essa questão nossa sobre a liberdade, né? Eu acho que sempre é mais voltado pela segurança. Então, ter a segurança de uma carteira assinada o resto da vida é uma parada confortável, né? E segura ali pra eles. Mas eu acho que a nova geração não pensa muito dessa forma. Mas, enfim, eu um bom filho que sou, né? Assim que eu vim morar em São Paulo, a minha relação com a minha mãe mudou bastante. E nisso, eu fui atrás dessa carteira assinada depois de trabalhar com o Baltazar. E aí eu fui trabalhar na Bimbo, uma multinacional de produtos alimentícios, né, panificadora, aliás, a maior panificadora do mundo aí,
Dentro do grupo Bimbo tem a Bimbo do Brasil e eu trabalhei nessa matriz. Aqui em São Paulo também, na Raposo Tavares, onde foi uma grande escola, sem dúvidas. Eu fiquei por lá quase 6 anos, passei por diversos cargos, cheguei a ter alguns chefes, conheci muitas pessoas, tinha uma grande responsabilidade lá dentro. Dentro do departamento de gestão de pessoas, eu estava na área de comunicação interna. E, sem dúvida, foi uma grande escola, uma grande vivência para mim. Mas eu acho que tem essa coisa da nossa geração de ser um pouco mais inconformado. Acho que eu também não estava procurando uma zona de segurança, como minha mãe gostaria. Eu estava realmente procurando um desafio. Eu estava realmente procurando ser mais feliz com o que eu fazia. Eu acho que o trabalho ele não tem a ver só com dinheiro. Na minha visão, né, eu posso estar errado, mas o dinheiro ele é consequência das nossas ações, dos nossos projetos e por aí vai. E eu não me arrependo de nenhuma questão nesse sentido. Para mim foi a melhor decisão sair da Bimbo em algum momento da minha vida ali, né? Depois dos meus 6 anos, completando quase 19 anos, eu abro meu negócio, né? Que é a Tomate Marketing. Eu falei que eu ia falar daquele quadro, mas ainda não falei, né? Mas vocês podem ver que tem uma plantação de tomate, né? Nessa obra. E Tomate é o nome da minha agência. Foi onde eu plantei, né? A primeira semente. E ela germinou, cara. Foi uma parada bizarra. No começo muito desafiador, né? Ainda morando na Zona Sul. Tentando oferecer isso para serviços de marketing, publicidade, materiais impressos, fotografia, audiovisual, uma série de questões de tudo que eu amava fazer, tudo que eu gostava, tudo que eu tinha interesse, eu comecei a oferecer isso no meu bairro. E foi uma jornada incrível. Sem dúvida, muito difícil, com poucos recursos, mas sem dúvida muito enriquecedor, né? Me fez me colocar numa posição não de execução apenas, mas também de uma forma estratégica, onde eu precisava aprender a me relacionar com os meus clientes, fazer uma parte de contratos jurídicos e por aí vai. Eu sempre recomendo o empreendedorismo para as pessoas. Eu acho que, sem dúvida, é um grande desafio que enriquece muito o ser. E desde então eu empreendo e trabalho no formato PJ, onde eu tive a oportunidade de trabalhar em outras agências, além da minha. Eu também tive a oportunidade de trabalhar em startups, tive a oportunidade de trabalhar em fundos de investimento para startups, diretamente ligado à inovação, junto com uma grande corporação. Bom, isso é um pouco da pincelada, né, da minha carreira, de uma forma um pouco mais aberta, sempre trabalhando em sua maioria no formato online ou híbrido. O presencial hoje não faz mais sentido para mim, até pelo meu estilo de vida, a minha forma de lidar com os meus projetos. E eu falo projetos mesmo, porque eu gosto de trabalhar em projetos, não em empresas. Eu acho que isso faz com que eu tenha mais dinamismo na minha carreira. Consequentemente, eu aprenda coisas novas de uma forma um pouco mais acelerada. Só falando um pouquinho das minhas formações, né? Lá em Marília eu tive um breve conhecimento técnico sobre web designer, depois designer gráfico. Aqui em São Paulo, no ensino médio, eu fiz TI, que era uma escola técnica. Depois eu finalizei design, fiz a publicidade e propaganda. Junto com a publicidade e propaganda, eu me capacitei no marketing digital, básico e avançado. Me especializei também em growth marketing, através de mentores e cursos e livros. Cara, a minha última profissão ela foi voltada para coordenação em growth. Isso dentro daquele fundo de investimento. E no futuro eu me vejo muito próximo, né, dessas áreas. Seja no mercado de inovação, seja no mercado de tecnologia, seja no mercado de audiovisual, quem sabe turismo, quem sabe uma série de outros mercados que eu ainda quero explorar. Eu nunca me limitei na questão de mercados. Na verdade, eu adoro conhecer novos áreas, novas possibilidades. E desde então, eu venho me desafiando. Eu acho que isso me faz ser mais feliz, né? De certa forma, me faz crescer como profissional e, sem dúvida, me faz ter mais bagagem profissional, né? Mesmo pela pouca idade já em cargo de coordenação e tudo mais, isso
me faz muito bem. Eu também já dei aula no Senac, eu já dei mentoria, eu já palestrei. Então, cara, eu me amarro no que eu faço. Tipo, é uma parada maneira, assim, eu gosto. Bom, trouxe de uma forma um pouco mais pincelada, assim, essa minha carreira. E falando um pouco do futuro, eu acho que a parada da criação de conteúdo, eu acho que vai ser uma experiência muito massa. Mesmo levando isso como uma profissão, como eu comentei, eu quero trabalhar todo esse formato de algo mais pessoal, só que não seria eu se eu não falasse de trabalho. A maioria dos meus amigos sempre comentam, né, essa minha questão, né, por ser empreendedor, isso se torna um estilo de vida. E esse estilo de vida faz com que eu sempre tenha ideias sobre negócio, sobre marketing, sobre as áreas que eu entendo ou tento entender. Então, esse é meu jeito, né, esse é um pouco de quem eu sou. E, sem dúvida, se não fosse todo esse movimento, eu não teria hoje esse espaço aqui, né, esse tempo para poder conversar com você, para poder ter essa troca de ideia. Enfim, eu acho que esse já está sendo o maior vídeo, né? Então, convenhamos, eu realmente falo muito de trabalho. Mas eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma, que tenha feito sentido, pelo menos para me conhecer um pouquinho mais. Bom, como de praxe, curta, comenta. Eu gostaria de ter esse espaço dos comentários para também ter insights de conteúdos, de ideias, de sugestões, né? Como eu comentei, eu não vou estar disponível no momento que esse vídeo está no ar, né? Por conta do retiro. Mas, sem dúvida, caso tenha comentários, que eu espero ter, eu vou responder todos eles. Beleza? Bom, mais uma vez, muito obrigado e um forte abraço. Valeu!